No dia de hoje, meus queridos irmãos, o santo que é apresentado ao mundo inteiro pela Igreja Católica é San Roque de Montpellier. Estamos na República Ceca, isto é, no norte da Europa, quando no ano 1295 nasce Roque. Este jovem que desejoso de tornar-se, digamos assim, alguém de grande qualidade, de prestígio, ele nota dentro de si o chamado para uma vida consagrada. Consagrada a Deus através do trabalho, do estudo, mas sobretudo através de uma oração constante. Nós notamos este homem, Roque de Montpellier, repito, bem qualificado, que preferia, porém, nos momentos livres, não queria ninguém ao seu lado. Se afastava até da cidade, vivia às vezes várias horas por dia dentro nos bosques, contemplando a natureza, meditando numa vida ascética e praticando também tanta caridade, sem aparecer no meio da sociedade. Alguém notou que este homem era qualificado de uma inteligência extraordinária, apresentando inclusive a possibilidade de enfrentar uma brilhante carreira nos estudos, mas ele soube renunciar a tudo isso. Este grande santo, Roque, preferiu, repito, a vida solitária. Não deixava de socorrer as pessoas que o procuravam, numa maneira direta ou indireta. Diz a história que também entendia muito até de medicina e curava pessoalmente também tantas feridas de pessoas carentes, etc. Ele encontrou na solidão a realização da sua vida e se tornou, portanto, um grande santo que nos ajuda a saber unir a nossa vida ativa com a vida contemplativa. Todos nós, no decorrer do dia, realizamos inúmeros serviços pessoais para o bem da nossa família, para as pessoas com as quais nós compartilhamos o nosso dia a dia. Mas é importante também, durante a nossa jornada, relacionarmos-nos pessoalmente com Deus. Por isso, saibamos distribuir melhor também o nosso tempo, através da oração, da contemplação, de uma preparação de agradecimento, por exemplo, para a Santa Eucaristia, um tempo hábil para uma leitura sagrada dos Santos Evangelhos, procurando imitar exatamente o estilo de vida dos santos. San Roque de Montpellier terminou a sua vida na França. Ele foi enviado como missionário para converter tantas pessoas no norte da França, na cidade de Montpellier, onde repousam os seus restos mortais, e até hoje é muito venerado pelo povo francês. Portanto, ele, natural da cidade de Praga, na República Ceca, e ele terminou a sua vida na França. Verdadeiro missionário. Na hora, talvez, uma pessoa pouco conhecida, mas logo após até da sua morte, se realizaram várias manifestações de graças alcançadas, e este homem acabou sendo considerado como grande santo. Estamos no século XIII, quando viviam também grandes santos famosos, Antônio Assis, por exemplo, E este homem, lá na França, no seu silêncio, conseguiu santificar a sua vida. Procuremos, prezados amigos, nós também um tempo hábil diário para contemplar a Deus.